sobrou um montão de ferro velho jogado pelas estradas, que é o retrato do governo brasileiro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por JJ Liber. Até hoje, na engenharia de transportes brasileira, se discute os efeitos da predominância do modal rodoviário frente aos demais, o ferroviário e o hidroviário. De maneira geral, o modal hidroviário é o de menor custo de construção, manutenção e operação. Já o modal ferroviário é o de maior custo de construção, mas tem manutenção e operação mais baratas que o rodoviário. Então, sempre que possível, é usado o transporte hidroviário. O incrível é como que no Brasil esse modal é pouco difundido. Se não há opção por água, então surge a possibilidade para ferrovias, especialmente se as distâncias são longas ou se há muito peso ou se há muito volume a ser transportado. Só em último caso, para distâncias curtas, com pouco peso e volume, se adotaria o modal rodoviário. Veja os casos da Rússia e dos Estados Unidos, países com grande extensão territorial que adotaram a malha ferroviária com sucesso. Mas e aqui no Brasil? O que houve? Por que nossos visionários governantes não adotaram modelos de transporte adequados à realidade nacional? Então, voltemos ao ano de 1860. O estável e pacífico Império Brasileiro crescia a olhos vistos. As métricas econômicas nos igualavam aos Estados Unidos da época. Esse ambiente propiciou o surgimento do maior capitalista da nossa história, Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. A gente já falou sobre ele num vídeo aqui do canal. O link está na descrição, não deixe de conferir. Como bom capitalista, sabia que para ganhar dinheiro, deveria suprir alguma demanda do mercado da maneira mais eficiente e barata possível. Observando a necessidade de escoamento do café que crescia pelo interior paulista e o fortalecimento do Porto de Santos no litoral, ele teve a ideia de construir uma estrada de ferro que ligasse Jundiaí, que se configurava como o polo produtor, até Santos, o nó logístico entre ferrovia e hidrovia. Lembrando que até o momento toda a produção de café e, na verdade, tudo que era embarcado em Santos, descia em mulas vindas do Planalto Paulista. Sim, tropas e mais tropas de mulas. Inclusive, daí que vem o nome, tropeiro. Voltando ao nosso querido Barão de Mauá, em parceria com ingleses, conseguiu uma concessão real para construir a obra em regime de monopólio de exploração, com uma faixa de 62 km de largura, o que garantia que, tendo escolhido o melhor traçado, inviabilizaria qualquer concorrência futura. A despeito desse capitalismo de compadrio, que perdura até hoje no Brasil, a obra ficou pronta antes do prazo e atendia aos mais elevados padrões de engenharia e segurança para a época. Entrava em operação a São Paulo Railway. O maior desafio para a construção dessa ferrovia era vencer um desnível de cerca de 800 metros na Serra do Mar. Quem viaja hoje pelos túneis da Rodovia dos Imigrantes partindo de São Paulo com destino à Baixada Santista não faz ideia da insanidade que era executar uma obra dessas 150 anos atrás. A Serra do Mar é um colosso de granitos com inclinações de 60 graus, vertentes que se assemelham a cânions com centenas de metros de profundidade, coberta com solos rasos suscetíveis a deslizamento e sujeita a toda a umidade que chega ao continente pelo Oceano Atlântico. No Brasil não havia gente especializada para tal tarefa, então chamaram 2 engenheiros ingleses que já tinham experiência nos Montes Pirineus. Usando dinamite, mas predominantemente pontaletes manuais, dada a instabilidade do maciço, foram abrindo passagem aos trilhos. Como toda boa peça de engenharia inglesa, predominavam estruturas metálicas e de madeira. Para fazer o trânsito dos vagões no trecho de serra, adotaram o modelo funicular, posteriormente também usado em outras estradas de ferro aqui mesmo no Brasil, como o que ligava Pindamonhangaba a Campos do Jordão. Para a operação da descida íngreme da Serra do Mar, construíram uma vila ferroviária, nos mesmos moldes da estrada de ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, Rondônia. Durante 80 anos, até o ano de 1946, a São Paulo Railway operou a ferrovia em regime de concessão estatal, quando foi encampada pelo governo federal. Não por acaso, no ano seguinte, em 1947, começa a operar a rodovia Anchieta, incluindo o modal rodoviário no sistema, que levaria a uma mudança no paradigma dos transportes brasileiros, favorecendo rodovias em detrimento de ferrovias. Que surpresa!
É verdade que o Brasil nunca teve muita malha ferroviária. O sistema de concessões estatais com suas regulações tresloucadas, junto com as instabilidades e repetidos golpes da República, afastaram os investidores do ramo ferroviário, que, como explicamos, exige alto investimento inicial. Assim se entende porque Getúlio e JK preferiam rodovias. Era mais barato de fazer. Mas e a manutenção? Isso a gente vê depois. Mas voltemos a Paranapiacaba. O ambiente que se vivia na vila durante a Operação Inglesa é um grande exemplo do resultado da colaboração humana. De maneira voluntária, essas pessoas resolveram trabalhar na estrada de ferro, seguindo a hierarquia da empresa e as especificações técnicas relativas ao seu ofício. Moravam em casas cedidas em comodato pela empresa e organizadas segundo sua função. Dada a complexidade da operação e manutenção do trecho de serra, muita gente trabalhava ali, formando várias equipes que se revezavam 24 horas por dia na virada do século XIX para o século XX. Naturalmente, surgiu uma rede de comércio no entorno das instalações. Empreendedores paulistanos se deslocaram para o local a fim de atender necessidades prementes dos trabalhadores, oferecendo produtos e serviços na vila de Paranapiacaba. Inclusive no pátio de estação, onde havia concentração de pessoas que ali desembarcavam para esperar a descida, havia uma cafeteria. Até mesmo os filhos dos funcionários da estrada de ferro vendiam pães, frutas e doces aos passageiros. E a grande beleza é que todo esse comércio surgiu espontaneamente, onde mais de 5.000 pessoas interagiam diariamente em atividades produtivas e minimamente reguladas pelo governo coercitivo. Exatamente o oposto do que ocorreu 100 anos depois. Na virada do século XX para o século XXI, exatamente no ano de 2002, todas as instalações da Vila Ferroviária foram adquiridas pela Prefeitura de Santo André, cujos planejadores centrais tinham o grande plano de transformá-la em um polo turístico. Com planos de gastar milhões na recuperação das antigas instalações e em 2010 receber 800.000 visitantes por ano, surprise, surprise, as obras continuam até os dias de hoje, e a vila recebe 1/4 dos visitantes esperados em 2010. Como era de se esperar, todo o tipo de burocracia e regulamentação recai sobre as instalações da antiga vila. Planos diretores da região metropolitana de São Paulo e de Santo André, Instituto do Patrimônio Histórico, Instituto Geológico, Instituto Florestal, Associação de Preservação Ferroviária, SOS Mata Atlântica, entre outros. Se investir e obter lucro com a exploração turística do local já seria um desafio para o mais sagaz dos capitalistas brasileiros, imagine para a Prefeitura de Santo André, que não tem que se preocupar com lucro nenhum. O resultado é o que se vê hoje, exprimido pela declaração que citamos no início do vídeo. Sobrou um montão de ferro velho jogado pelas estradas, que é o retrato do governo brasileiro. Disponível no documentário Paranapiacaba, a Inglaterra perdida nos trópicos, cujo link está na descrição desse vídeo. Quando o poder público assume a administração, praticamente cessam os investimentos e sucateiam a manutenção, efeito conhecido como tragédia dos comuns. No mesmo documentário, há outra declaração que afirma: o governo brasileiro deveria ter vergonha do que aconteceu. Na passagem de uma administração 100% correta e honesta, e eles pegaram isso de mão beijada, funcionando, e levaram à decadência. Bem que Milton Friedman nos avisou que faltaria areia se o Estado administrasse o deserto do Saara. Então, o que era um ambiente produtivo e organizado, baseado em relações pacíficas e voluntárias, passa a ser um ambiente de fracasso, abandono e sujeira, com a entrada do poder coercitivo, levando muitos dos moradores aos vícios de alcoolismo e outros a drogas, assaltos, violência e desalento. Quem visita hoje Paranapiacaba vai se surpreender com a beleza do local. Várias obras restauradas, bares e cafés funcionando. Mas nada disso pode ser atribuído ao Estado. O que há de belo e funcional depende apenas das pessoas, que todos os dias de sua vida se levantam para mais um dia, com suas habilidades, a fornecer seus serviços e assim girar a roda das relações humanas. A pergunta que se deve fazer é: quanto o Estado coercitivo atrapalha essas relações? Quantas possibilidades nascem mortas por imposições estatais sem sentido? Quantas pessoas permanecem na pobreza por impostos escorchantes?
Apesar de nunca podermos ter a real noção de quanto o Estado massacra o cidadão comum, não vamos parar de apontá-lo como ele é, um Leviatã. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!